daquela igreja cristã era como se fosse uma estrutura, tinha uma estrutura e uma organização e uma liturgia semelhante a uma sinagoga judaica. Numa sinagoga judaica, os homens ficam à frente, as mulheres ficam nas periferias do local, mais afastadas. Os homens fazem a leitura e as orações. As mulheres não falam nada. Aliás, até hoje é assim. É claro que existem algumas sinagogas mais modernas, algumas sinagogas com uma teologia mais, digamos, liberal, mas as sinagogas ainda judaicas, o rabino, ele nem toca em mulheres. Porque segundo a lei judaica, uma mulher que está no período do seu fluxo menstrual, ela é considerada impura. E se um rabino tocar numa mulher, ele também se torna impuro. Então, os rabinos mais ortodoxos, para não terem o problema de ter impureza, ele não cumprimenta uma mulher. Ele não se achega a uma mulher. Quer dizer, chega ao ponto da lei judaica estabelecer uma distância tão forte em relação à mulher e ao homem. Então o apóstolo Paulo, ele está no início do cristianismo. E ele está levando a mensagem de Cristo para as pessoas. O cristianismo, evidentemente, ele veio romper com vários preconceitos da religião judaica. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo em Gálatas diz que em Cristo Jesus não há homem nem mulher, não há senhor nem escravo, não há judeu e nem gentil. Todos são um em Cristo Jesus. Então, o que nós podemos perceber aqui nessa passagem, quando o apóstolo Paulo diz, olha, vocês mulheres não ensinem, não falem nas igrejas, fiquem em silêncio e aprendam caladas, é porque nós temos o peso do costume, ainda judaico, presente na igreja cristã primitiva. E o apóstolo Paulo tem que fazer essas mudanças de uma forma gradual. Aqui está o nosso querido irmão Dias. Lá em Angola, né, Dias, existem comunidades muçulmanas. E nessas comunidades muçulmanas, ainda existe a prática da poligamia. Um homem tem mais de uma mulher. E quando este homem se converte, e as mulheres também, chega o marido e as 3 esposas, digamos assim, na igreja. O que fazer com uma situação dessa, já que no Evangelho de Cristo, o Evangelho entende que a poligamia diminui a mulher, que trata a mulher como se fosse apenas um objeto sexual, que ele trata a mulher como se fosse uma mercadoria do homem. E aí o próprio apóstolo Paulo mostra o modelo, que é o modelo monogâmico, dizendo que o presbítero, o bispo ou o pastor, que seja marido de uma só mulher, porque é esse o modelo, desde o princípio, quando Deus fez o homem e a mulher. E assim mesmo, também o Senhor Jesus disse que desde o princípio, assim era a ordem da criação. Mas uma pergunta, o que fazer com este homem que se casou com 3 mulheres? Ele vai, então a gente chega e diz, olha, escolhe uma. E ele vai, uniduni te salame mingue. Né? A escolhida foi você. Não. Ou ele chega e diz, não, a mais velha já deu o que tinha que dar. Desculpe a expressão, saiu sem querer. Mas eu vou ficar com a nova, ela é mais bonita. Ela já pode me servir muito mais. Então, o que nós podemos perceber? A igreja cristã
vendo a condição das mulheres, ela acolhe. Não, venha você com as suas 3 mulheres. A outra geração, os seus filhos, você vai aprender a monogamia. Os seus filhos vão ser ensinados a ter uma esposa só. Por quê? Porque se ele despedir as mulheres, elas vão ficar à míngua, vão ficar numa situação de pobreza. Não é assim, Dias? Né? Lá em Angola tem esse problema. Aqui não tem, porque a gente, desde o princípio, fomos ensinados nos valores cristãos. Mas a África, a Ásia, tem uma presença islâmica muito forte. Aliás, esse é um problema nos Estados Unidos, num estado que é o estado de Utah, onde a presença dos mormons são muito grande, e os mormons pregam também a poligamia. Né? Mas o que nós estamos dizendo? Essa primeira sinagoga que o apóstolo Paulo está pregando, ele está ajustando. E o que estava acontecendo? Talvez algumas mulheres que estavam vindo o Evangelho de Cristo, estavam rompendo com aquela tradição, e aquela igreja estava ficando desequilibrada. Foi a mesma coisa com a escravidão. O Evangelho, quando surge num ambiente onde existe escravidão, onde Filemon é o dono de Onésimo. Quando o apóstolo Paulo escreve para Filemon, diz, olha, recebe Onésimo na tua casa. Ele é teu escravo fugido. Ele está comigo na cadeia. Eu ensinei o Evangelho. Recebe agora, não apenas como um escravo, mas recebe como um irmão em Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo não está falando da escravidão, mas ao mesmo tempo está minando a escravidão. E o Evangelho vai, à medida que o tempo vai passar, acabar com a instituição da escravidão. Porque em Cristo não há Senhor, não há escravo. Então esse texto do apóstolo Paulo é um texto que a gente tem que ver sob essa ótica. As mulheres nessa cultura judaica helenista, no culto público, não podiam se manifestar oralmente e liderar. Essa é a realidade da mulher. Agora, o apóstolo Paulo vai trabalhar sobre 3 aspectos especiais, e o primeiro deles diz respeito aos trajes, à aparência e à essência. Existe um cuidado com o corpo e a aparência muito maior, aliás, peculiar, entre as mulheres que os homens. Por quê? Esse porquê tem acento circunflexo. Por quê? Porque que, diferentemente do homem, eu sei que hoje tem alguns homens um pouco mais vaidosos, ficam fazendo sobrancelha, nem vou falar quem faz aqui na igreja, né? Mas alguns homens que têm, né, algum tipo de cuidado maior com a aparência, mas mesmo assim, não se compara em relação ao cuidado das mulheres. É só você ir em qualquer shopping center, porque o capital sabe das coisas. Quem vende sabe das coisas. Se você for no shopping center, a maioria das lojas são femininas. Eu fui um dia no Brás para comprar umas camisas polo. Na rua que eu fui, só tinha uma loja masculina. Né? E a lógica daquela loja era o seguinte, compra 6 de uma vez que você tem um desconto. E eu comprei 6 camisas polo, uma de cada cor. Né? Porque eu nem me importei muito quais as cores, eu importei com o desconto que foi dado. Né? E geralmente é o que acontece. Mas, no entanto, vendo as lojas no Brás, na José Paulino, a gente vê a diversidade das lojas. As roupas belíssimas, bonitas. As lojas também, né, com vitrines maravilhosas, que chamam atenção. E uma coisa que me chamava a atenção também eram as mulheres entrando, né, tentando afastar outra, mergulhando, né,
E os homens, né, carregando as sacolas, né, como acontece no shopping. E quem já foi no Brás acompanhado com a esposa se arrependeu de convidar o marido se arrependeu de ir junto. É melhor ir com as amigas do que ir com o marido. Mas o fato é que, por que isso acontece? Existem algumas dicas em relação à constituição feminina. Existem questões físicas e psíquicas envolvidas na constituição feminina, frutos da criação divina, que nos dão algumas preciosas dicas. Primeiro, em relação à constituição do corpo feminino. A mulher se cuida muito mais do que o homem. A Bíblia diz que o homem é o cabeça e a mulher é o corpo. É impressionante como a mulher, ela reflete o seu corpo. Até no ciclo reprodutivo dela, existe o tempo em que ela está muito mais sociável, até para um relacionamento sexual, e existe o tempo em que você não chegue perto. Que é o tempo que você chega, vai com chocolate, toma chocolate, para tentar melhorar a situação, né? Porque existe até algumas pessoas brincando, dizendo que qual a diferença de um sequestrador e uma mulher num tempo mais forte da TPM, é que com o sequestrador há negociação. Né? Desculpe o machismo não camuflado agora. Mas o fato é que a mulher é o corpo. A mulher, ela tem uma relação com o corpo em que o seu humor está relacionado com o corpo. E ela é muito cuidadosa em relação ao seu corpo. Isso por quê? Porque a mulher tem um aspecto que o homem não consegue entender, que não vai entender, que é justamente a questão da maternidade. O corpo feminino. Mesmo que a mulher, pois, não deseje ter filhos ou não possa ter filhos, isso é uma característica que pode ocorrer, mas mesmo que a mulher tenha dificuldades, ela tem ali uma preparação hormonal para ser mãe, para cuidar de uma vida. Essa é uma maravilha que só a mulher pode ter, de gestar uma criança. Então não é à toa que a mulher cuida do seu corpo, porque o seu corpo está relacionado com a vida, a possibilidade de gerar vida. Então o seu cuidado com a sua aparência, com a sua vida, é muito mais intensa do que o cuidado que o homem tem acerca de si. Eu vejo pela minha própria mãe. Minha mãe sofreu uma queda e teve uma ruptura do nervo no ombro. E aí o médico chegou e falou, isso aí é 2 anos para recuperar. E eu vou te falar uma coisa, eu vi na minha mãe uma disciplina para ir no médico, fazer a fisioterapia, fazer isso, fazer aquilo, fazer exercício em casa, que em menos de 1 ano ela se recuperou. Eu creio que também tem um milagre de Deus na vida dela. Mas eu vejo isso na Daisy, no cuidado que ela tem também com o seu próprio corpo, com as medicações que ela tem que tomar para cuidar, evidentemente, da sua saúde. E eu fico olhando para mim, que estou com um problema no joelho, e não marquei o médico. E a minha mãe fala, Maurício, marca. A Daisy fala, marca, Maurício. E a minha mãe já está curada, a Daisy melhorou bastante, e o meu joelho está piorando. Né? Eu não sei se essa teimosia é própria de todos os homens, eu creio que sim. Mas eu creio que esse cuidado que a mulher tem consigo mesmo, ela faz com que ela cuide melhor da sua aparência. Mas também tem as questões psíquicas relacionadas à própria vida da mulher, na sua vida, na sua faixa etária. Tem uma música do Luiz Gonzaga,
que foi também cantada pela Marisa Monte, que mostra muito mostra muito do universo feminino na questão da mudança da roupa em relação àquilo que ela está sentindo. Isso acontece com o homem também, mas em menor medida. A música do Luiz Gonzaga começa assim. Por favor, eu sei que quem conhece já vai começar a cantar, já vai esquecer de todos os louvores que cantou hoje. Vai ficar com a música, com o shot do Luiz Gonzaga. Diz assim: Mandacaru, quando fulora na seca, é o sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa da boneca é sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida, não quer mais sapato baixo. Vestido bem cintado, não quer mais vestir gibão. Ela só pensa em namorar. De manhã cedo, já está pintada. Só vive suspirando, sonhando acordada. O pai leva ao doutor, a filha adoentada. Não come nem estuda, não dorme e nem quer nada. Ela só pensa em namorar. Mas o doutor nem examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo em surdina que o mal é da idade e que para tal menina não há um só remédio em toda a medicina. E aí termina, ela só pensa em namorar. O que a gente vê aqui é aquela passagem da puberdade, da adolescência, e que se reflete nas roupas, se reflete na forma de vestir. Porque é impressionante como a mulher, ela reflete o seu humor e as suas fases da vida através do vestir. Agora o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que nesse vestir, nesse trajar, existe um problema, existe uma dificuldade, em que você pode ter um desequilíbrio. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, que as mulheres se trajem, não se preocupando com colocar pérolas, ouro, principalmente nos cabelos, porque parecia que naquela época as tranças eram envolvidas com a pérola, ou com ouro, ou com outros metais. Em outra palavra, o apóstolo Paulo está falando que não há necessidade das mulheres gastarem tanto na sua produção, no seu jeito de vestir, que o melhor é que elas possam também desenvolver aspectos espirituais, que os trajes não sejam apenas externos, mas sejam também internos. É evidente que o apóstolo Paulo não está falando para os homens, porque essa preocupação não é tanto masculina, mas é muito feminina essa preocupação. Então, imagine que o peso da balança é essa: a aparência e a essência. Muitas vezes a aparência desequilibra. A mulher, por razões que a gente nem imagina ou imagina, começa a se vestir de uma forma muito mais opulenta, em que ali está representando não um aspecto relacionado a um caráter modesto, mas uma roupa exagerada, uma roupa que está fazendo com que apenas egoístamente ou egoisticamente ela possa ser apenas objeto das atenções, ou algum tipo de competição, ou algum tipo de modelo secular em que se trabalha muito o corpo, o físico, em detrimento do espiritual, em detrimento daquilo que é essencial. O que o apóstolo Paulo está falando é que haja equilíbrio. Que haja equilíbrio. Que a gente possa entender que como a mulher, ela representa muito no seu vestir a sua situação, que ela possa representar também
as características e os atributos que vão bem para um cristão, como o amor, a santidade, a misericórdia, a modéstia. Eu tive a oportunidade de aconselhar uma senhora que, no caso dela, estava padecendo por uma doença psíquica, que talvez algumas pessoas já tiveram aqui, ou já estão se tratando, que é chamado de transtorno bipolar. Ela veio à igreja me procurar, ela não está aqui, por isso eu posso dizer isso, e os irmãos não a conhecem. Já há muitos anos aconteceu isso. Mas veio à igreja me procurando, num processo de divórcio difícil. Era uma pessoa que tinha um transtorno bipolar e estava sem tomar a medicação, talvez por causa do divórcio, ou talvez porque não se cuidava muito nesse aspecto, ou talvez porque a coisa bagunçou tudo, que ela perdeu o rumo da sua vida. E o transtorno bipolar dela estava a 1000. De tal forma que um dia ela veio nos procurar, estava com um cabelo extremamente cuidado, um batom muito vermelho, uma roupa vermelha, e extremamente agitada, tendo aquele período no transtorno bipolar, que é conhecido como o período maníaco, em que a pessoa se acha super poderosa. Estava ali. E numa outra oportunidade, depois de um mês, ela veio me procurar, com o cabelo quase que meio sem pentear, cobrindo o rosto, roupas sombrias, mostrando o seu aspecto depressivo. Eu fiquei muito penalizado com essa senhora. Aliás, um dado muito interessante em toda essa história. Ela estava passando pelo divórcio, vendeu a sua casa, e na fase maníaca, ela veio conversar conosco e disse: pastor, eu quero dar uma grande oferta para a igreja. Eu vendi a casa, eu quero dar uma oferta para a igreja. Os tesoureiros que me desculpem aqui da igreja. Mas eu disse: não, você não vai dar essa oferta. Porque você tem que entender que você não teve lucro, você teve prejuízo. Ao se divorciar, uma parte ficou para o seu ex-esposo e uma parte agora está com você. E essa parte vai ser fundamental para você reconstruir a sua vida. Eu jamais poderia me aproveitar nessa situação de uma moça que estava com um problema psíquico, numa fase maníaca, onde ela estava achando que podia fazer todas as coisas e gastando de uma forma desenfreada. Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos voltar à balança. É possível também que a roupa expresse uma religiosidade exagerada, que expresse um legalismo religioso, que foge também do padrão, que foge da modéstia e estabelece um enfeiamento da mulher. Eu fui lá no Brás, está cheio de moda crente, não está? Né? Tem algumas roupas bonitas dessa moda crente, mas tem outras que aquilo é uma máquina de enfeiar a mulher. Né? E aí o aspecto religioso, a mulher ali se descuida por causa da obrigação legalista, de se tornar muito mais aparente na sua religiosidade do que na verdade é a religiosidade dela. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é: haja equilíbrio nos trajes, haja cuidado, não entre nessa onda, por exemplo, e aqui no nosso caso, não entremos nessa onda do mundo em que a mulher ela é cada vez mais tratada como objeto, para ser exposta. E aí a importância do bom senso e também
do exercício das disciplinas espirituais para que cada mulher possa expressar na sua veste também as características de uma mulher cristã, uma mulher que tem bom senso. Um outro aspecto que nós vemos aqui, em relação à questão da mulher, nós vemos o apóstolo Paulo dizendo: a mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Aqui nós temos o contexto judaico e nós temos também o fla-flu teológico que se estabeleceu em todas as épocas na história da igreja. É um problema na igreja católica, porque existe uma ala na igreja católica que diz que por que só padres? Né? Por que não existe um ministério feminino de mulheres que ensinem nas igrejas? Isso é um problema nas igrejas também. Existem igrejas que simplesmente a mulher ela é relegada a um segundo plano rigidamente. Tem igreja, por exemplo, que o máximo que uma mulher pode fazer é tocar teclado. O restante, os homens fazem, pregam, né, e agem e ensinam na igreja. Existem aquelas igrejas em que não há esse rigor, apenas o ministério pastoral é proibido às mulheres, mas as mulheres podem ensinar como professoras, podem até trabalhar no campo missionário e por aí afora. Existem aquelas igrejas que já adotaram um ministério feminino, entendendo que homens e mulheres devem exercer o ministério feminino. Existem aquelas que adotam com restrições. E o que a gente pode dizer a respeito do ministério pastoral feminino? Aqueles que são contra usam esse texto, entre outros, e dizem: Paulo ensina sobre o silêncio da mulher na igreja, não somente nesse texto, mas em 1 Coríntios capítulo 11. Paulo declara que o bispo deve ser marido de uma só mulher, então, por inferência, o ministério é masculino, o homem está à frente e tem a sua esposa como auxiliar para ele exercer o ministério. Outro aspecto que Jesus não escolheu nenhuma mulher no colégio apostólico, e olha que Jesus não era de ficar dando concessões apenas à cultura. Jesus falou com mulheres, ele como rabino, ele como mestre, ele falou com a mulher samaritana, deixou-se questionar por Maria, irmã de Marta, deixou-se tocar por uma mulher que tinha um fluxo hemorrágico, a mulher que procurou a cura em Jesus e a cura se estabeleceu na vida dela. Quer dizer, Jesus, em relação às mulheres, ele as tratou muito bem. E a história da igreja, que demonstra a posição predominante da liderança masculina. Esses são alguns aspectos contrários, eu não vou me ater a todos eles. E existem aqueles que são a favor do ministério feminino. Algumas mulheres no Antigo Testamento, como Débora, como Hulda, eram juízas. Débora era juíza. Haviam vários juízes. Sansão, que é o mais conhecido. Gideão, Jefité, Baraque. Né? E havia uma mulher que era Débora. Baraque chegou e disse para ela: olha, se você não for comigo no campo de batalha, eu não vou. Ela assumiu a liderança num campo de batalha. No Novo Testamento, nós temos também algumas mulheres importantes. Por exemplo, a gente tem Priscila e Áquila. Priscila e Áquila ensinaram a Apolo. É interessante que nessa dupla, Priscila aparece na frente de Áquila. Quando o normal seria sempre o homem aparecendo antes da mulher. Mas em todas as vezes que se fala sobre o casal, é Priscila que aparece. Haviam as filhas de Filipe que profetizavam, profetas. Havia também
outras mulheres no Novo Testamento, como Febe, como Sintique, como Evódia, que eram muito importantes na igreja de Colossos e Febe na igreja de Roma. Jesus ensinou mulheres, nenhum rabino fazia isso. Paulo, por exemplo, ele lista várias cooperadoras, e dentro dessas várias cooperadoras existe Júlia, existe também Trifena e Trifosa. Olha que nome bom para gêmeas, hein? Fala a verdade. Edmilson, Thaís, né? Quem sabe uma trifeninha, uma trifosinha, né? Mas mulheres que estavam listadas como cooperadoras do apóstolo Paulo. E um detalhe que chama a atenção: as primeiras testemunhas da ressurreição foram mulheres. Então, a primeira mulher que começou a pregar a respeito da ressurreição de Cristo foi Maria Madalena. E aquelas que foram também próximas a Jesus. E alguns dizem, pastor, mas também, né? A questão é simplesmente estratégica. Imagine, vou citar um casal que eu muito amo aqui na igreja. Imagine se o Dorival fosse testemunha da ressurreição. E ele fosse avisar os irmãos. Agora imagine se fosse a Paula. A notícia ia correr mais rápido, né, Dorival? Desculpe, Paula. Né? Desculpe, Dorival. Mas o fato é que depois eu vou ter problemas com esse casal. Eu vou ter problemas com o casal. Mas o fato é, podia ser o pastor Ricardo e a Suzana também. Vamos incluir mais pessoas, né, para melhorar um pouco essa questão. Aí ao contrário, eu vou ter problemas nessa ilustração. Mas o fato é que as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição. Maria Madalena não era uma qualquer no grupo. Maria Madalena não estava ali só para servir chazinho para os apóstolos. Maria Madalena era uma discípula de Cristo. Nos 120 que estavam ali reunidos, que receberam o Espírito Santo, estavam os apóstolos, os discípulos e as mulheres, que receberam também o Espírito Santo. Agora, pastor, e agora como é que a gente vai fazer? Irmãos, essa é uma briga milenar da igreja cristã. Mas é um assunto que não é o assunto principal da mensagem do Evangelho. Tanto é que as mulheres estão aí trabalhando, estão fazendo a obra do Senhor e vão continuar a fazer. Mas o que a gente percebe em relação às igrejas? A nossa igreja resolveu isso de uma forma muito difícil. Porque estávamos reunidos lá em Penedo, vários pastores, pastor Rosivaldo de Araújo, o autor do hino Obra Santa do Espírito, nosso hino oficial, um senhor que já não estava enxergando bastante. Ele ficou como relator da comissão que ia resolver se nós iríamos aceitar o ministério pastoral feminino. E ele chegou, juntamente com a comissão, apresentou os pastores e disse, irmãos, nós estudamos os termos, do ponto de vista bíblico e do ponto de vista histórico. Do ponto de vista bíblico, nós temos também aspectos que são favoráveis e temos aspectos que são contra. Do ponto de vista histórico, a mesma coisa. E o grande problema que existe na nossa convenção é que hoje já existem aqueles que são a favor, aqueles que são contra, e inclusive nós temos já pastoras que estão exercendo o seu ministério em algumas igrejas. E ele disse uma coisa muito bonita, que até hoje todos nós nos emocionamos. Porque o pastor Rosivaldo é o nosso pai. Ele chegou e começou a dizer, irmãos, eu amo essa convenção. Eu amo esta igreja. E eu, um dia estava na casa de um irmão, fui pregar na sua igreja, ele viu a minha dificuldade com os olhos, e ele chegou muito comovido e disse para mim, pastor, vamos fazer o seguinte, eu tenho 2 olhos, eu dou um olho para o irmão, eu fico com um, o irmão fica com o outro. E a gente resolve essa situação.
Claro que o irmão disse isso talvez mais emocionado por causa da dificuldade do pastor, mas isso tocou o Rosivaldo de Araújo e disse: irmãos, eu amo essa igreja, eu amo os irmãos. E o que a gente resolveu aqui na nossa comissão é que as igrejas que desejam ter pastoras, que tenham. E as igrejas que acham que esse ministério não deve continuar, que não aceitem. E a gente vai seguir adiante, porque o nosso objetivo é Cristo Jesus. A nossa unidade é maior do que esse assunto que é secundário na nossa fé cristã. E todos levantaram a mão e aceitaram, né, essa proposta. Então, eu quero, desde já, fugir dessa questão, não fugir, mas simplesmente dizer que essa questão não é essencial na fé cristã, e que a gente pode entender e trabalhar junto com as irmãs, ou igrejas que tenham pastoras, ou igrejas que não aceitem pastoras, porque nós somos um corpo em Cristo Jesus. Mas eu quero chegar ainda a uma outra questão. Eu sei que eu estou avançando um pouco. Mas a queda, e aqui o apóstolo Paulo, ele diz uma coisa que eu acho que é importante nós entendermos. Aqui a gente vai aprofundar, irmãos. A gente teve que trabalhar de uma forma bem telegráfica os outros assuntos, mas aqui a gente precisa aprofundar. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: não permito que a mulher ensine e nem exerça autoridade de homem, esteja porém em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. O apóstolo Paulo, ele volta ao Éden. E ele diz o seguinte: que a queda atingiu o ser humano, e atingiu o ser humano em toda a sua complexidade, inclusive o feminino. Após o pecado original, o homem e a mulher tiveram consequências físicas e psíquicas. Nós adoecemos, temos deformidades, padecemos a morte. Temos problemas conjugais, a relação do homem e de mulher, que era uma relação de igualdade, de companheirismo, passa a ser uma relação de dominação. Deus chega e diz para a mulher que agora o desejo dela seria para o seu marido e ele o dominaria. Antes da queda, no relacionamento com Deus, não era assim. Passou a ser assim, e é o que nós vemos na história da humanidade, o homem dominando a mulher com força em algumas sociedades de uma forma cruel. Também problemas familiares, as dores de parto passaram a existir na mulher. Imagine, por exemplo, uma concepção sem as dores de parto. As dores de parto passaram a existir, representando também o problema familiar entre pais e filhos, e também os problemas entre os filhos. Caim e Abel, por exemplo, tiveram problemas, até houve um fratricídio. Problemas econômicos, o trabalho passa a ser alienante e desgastante. Deus fala para Adão: Adão, maldita é a terra por sua causa. A terra vai criar espinhos, abrolhos, e por causa do seu pecado, você vai conseguir o pão com o suor do seu rosto. Quer dizer, não vai ser fácil. O trabalho vai ser ruim, vai ser difícil, como nós podemos ver até hoje as dificuldades do trabalho. No aspecto moral, o homem e a mulher, ao comerem do fruto proibido, sentiram nudez e vergonha. E existe uma distorção da sexualidade, tanto no masculino como no feminino. Nós podemos perceber o sexo sendo usado de uma forma distorcida, arruinadora, a partir da questão do pecado. E o principal deles, o problema espiritual, que é o afastamento de Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo: olha, veja bem desde o princípio o que aconteceu. E o que aconteceu no princípio afastou o homem e afastou a mulher. De tal forma, por exemplo, que hoje nós temos desencontros de gênero na atualidade. Os homens, sem o temor de Deus, tratam a mulher como seres inferiores, sem o amor que a Bíblia ordena, chegando às raias da misoginia.
o que nós podemos perceber, é claro, nem todo homem é misógino. Misógino quer dizer aquele que tem horror à mulher, aquele que domina a mulher, que trata a mulher como se fosse uma inferiora, que trata a mulher com desdém, que fica irritado quando uma mulher, por exemplo, está à frente no seu trabalho, que ridiculariza a mulher, rebaixa a mulher. Isso é um tratamento misógino. Homens, sem o temor de Deus, não assumem seu papel de liderança serva dentro de casa, porque a liderança que o homem deve exercer dentro de casa, porque o homem é mais forte, o homem foi talhado para o trabalho, foi talhado para a defesa da sua prole, para a segurança dos seus filhos, tem que exercer uma liderança, e uma liderança não é uma liderança autoritária, é uma liderança serva, mas passou a ser, dentro de casa, uma liderança despótica, não merecendo respeito e admiração de sua esposa e filhos. Quantos homens hoje, quando chegam em casa, até o cachorro foge. Até o cachorro. Aliás, pelo amor de Deus, eu sou um defensor dos animais. Ficar maltratando o animal, uma criaturinha de Deus, né? Tem que tratar com cuidado. Imagine se os próprios animais devem ser tratados com cuidado, imagine a relação humana como deve ser. Deus fez os animais. E um sinal, tem um texto na Bíblia que diz que um sinal do temor daquele que teme a Deus é que até os seus animais são bem tratados. Quer dizer, o sinal do cuidado até com os animais demonstra o quanto essa pessoa está próxima de Deus. Um sujeito que era capanga, matador, se converteu. Recebeu um terno do pastor porque ele não tinha uma roupa para ir para a igreja. Aí no domingo o sujeito foi com a roupa velha dele. Aí o pastor disse: poxa, o que você fez com o terno? Eu falei: pastor, não tive condições. Aí ele levou o pastor para ver, né, onde estava o terno. O terno estava pendurado e uma curruíra, passarinho, chegou lá, fez um ninho no bolso do terno. E ele estava esperando os filhotes nascerem para depois usar o terno. E aí o pastor olhou com embevecido, porque aquele homem era um homem violento, que tratava tudo e todos com violência. E ele viu o poder do evangelho, que trabalhou na vida daquele homem de tal forma que ele tinha uma sensibilidade para cuidar de um pequeno animal. Mas outros desencontros de gêneros na atualidade em relação ao feminino. Mulheres sem o temor de Deus não exercem a linguagem da honra e do respeito em relação aos seus maridos, disputando e desmoralizando-os no seu papel de líder-servo. Uma disputa que se estabelece dentro de casa. Mulheres sem o temor de Deus não assumem sua capacidade de discernir e mediar relacionamentos com sensibilidade, sendo preteridas e por isso rejeitadas, mal amadas. Sem a correspondência do binômio amor e respeito, que a Bíblia tanto prega, se estabelece um ciclo insano entre os sexos, onde o homem não ama sua esposa e a mulher não respeita o seu marido. A mulher tem mais facilidade de amar, e por isso o apóstolo Paulo está dizendo, o problema não é o amor, é o respeito. O homem tem mais facilidade de respeitar a mulher, mas o problema não é só o respeito, é o amor. E aí, cruzando essas duas necessidades, quando o homem ama a esposa, ela o respeita, quando ela o respeita, ele o ama cada vez mais. Se estabelece um ciclo harmônico dentro do relacionamento. Mas aí, por conta de tudo isso, criou-se as histórias. As histórias, por exemplo, de reação e lutas femininas. E aqui eu gostaria que a gente olhasse com um olhar mais indulgente e pudesse entender o que está acontecendo. Eu vou citar uma música que muitas meninas das escolas estão cantando em jograis de manifestação na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Começou no Chile esse jogral, que diz assim: a culpa não é minha, o violador é você. O patriarcado é um juiz, quem nos julga nascer é nosso castigo, é a violência que você não vê. O patriarcado é um juiz, quem nos julga nascer e nosso castigo é a violência que você vê. É feminicídio, impunidade para o meu assassino, é o desaparecimento, é o estupro. Não foi minha culpa, nem onde eu estava e nem como eu me vesti.
Não foi minha culpa nem onde eu estava e nem como eu me vesti. Não foi minha culpa nem onde eu estava, nem como eu me vesti. E não foi minha culpa nem onde eu estava e nem como eu me vesti. O estuprador era você. O estrupador é você. Eles são os juízes, o Estado, o presidente. O Estado opressivo é um estuprador. O estuprador era você. Durma, menina inocente, sem se preocupar com o bandido, que para os seus sonhos, doce e sorridente, assista seu amante soldado. O estuprador é você, o estuprador é você, o estuprador é você. As meninas, grande parte das meninas de hoje, estão cantando isso nas escolas, em algumas manifestações. E estão cantando isso porque existe uma visão de que o homem, ele não está se emendando. Algumas meninas dessa talvez já experimentaram o abuso de um homem, o abuso de um namorado. A gente, quando vê essa questão, fala, isso é um bando de feminista louca. É um bando de doida que está aí falando. Mas será? Será que a gente ouviu as histórias que estão ali? E que esse grito é um grito de tentativa de resolver um problema psíquico que se abateu sobre a mente delas. Pessoas essas que não conhecem, muitas delas, a Deus, e não conseguiram encontrar Deus nas igrejas. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje existe um feminismo, que é um feminismo diferente do que existia há um tempo atrás. O homem que deveria exercer uma liderança serva, se apropriou dessa autoridade para estabelecer um patriarcado autoritário. Grande parte dos homens ainda são assim, graças a Deus, por conta até da ação de Deus na vida de muitos, outros não são assim. Mas reagindo ao autoritarismo, se estabelece um feminismo da igualdade. E depois, mais recentemente, um feminismo de gênero. Houve um tempo em que as mulheres disseram, não, a gente precisa votar que nem os homens, movimento sufragista. Não, a gente precisa dos mesmos direitos trabalhistas que o homem, vamos lutar. Precisamos, no momento da gravidez, também sermos cobertos disso, porque o homem, a mulher não tem um filho sozinho, ela tem um filho com o marido também. Então precisa haver igualdade nesse aspecto, a gente tem que ser protegida em relação ao trabalho, em relação à gravidez. E as mulheres foram lutando por uma série de coisas. E estão lutando pela igualdade salarial. Mas agora se estabeleceu um outro feminismo, que é esse feminismo dessa música. É um feminismo que prega o ódio contra o homem. É o feminismo que estabelece o conflito entre os gêneros. É o feminismo em que a mulher chega, não precisamos dos homens. Ou com o mote, o feminismo, como diz, feminismo que não incomoda os homens, não é feminismo. Um feminismo que se torna abusivo em relação às suas propostas justas anteriores, mas se torna também uma ferramenta de separação entre o homem e entre a mulher. E o apóstolo Paulo diz, olha para o princípio, onde as coisas aconteceram com Adão e Eva. Olha para os papéis. E eu quero encerrar dizendo o seguinte. Olha para a ordem da criação. Porque a família foi criada por Deus e tem um caráter monogâmico, homem e mulher. Deus criou apenas os dois gêneros humanos, homem e mulher, macho e fêmea. Ambos refletem a imagem de Deus, homens e mulheres são iguais perante Deus. Agora, cada um possui uma diferença. O homem possui funções diferentes da mulher. A mulher possui funções diferentes do homem. Na nossa sociedade moderna, ambos trabalham, ambos cuidam de casa, mas o papel masculino continua de ter a responsabilidade de ser o provedor, aquele que protege a casa, aquele que tem uma liderança serva, que cuida da sua família, que procura fazer as decisões ouvindo a sua esposa, ouvindo a sua família, mas vai à frente. Homem que é homem. Homem que não é menino. Homem que não fica simplesmente sobrecarregando a mulher,
deixando que ela trabalhe e faça todo o serviço de casa. Homem que simplesmente não fica ali embasbacado, achando que não sabe o que fazer. Homem que perdeu o seu espaço e não sabe agora onde se encaixar. Você é homem, você tem um espaço na criação de Deus. É o espaço de você assumir a sua responsabilidade em sua família, assumir aquilo que você faz. Hoje nós estamos criando meninos que ficam na barra da saia da mãe, depois na barra da saia da esposa, sobrecarregando, evidentemente, o trabalho feminino. Homens que sejam exemplos de conduta para os seus filhos. Homens que sejam exemplos de conduta para as suas filhas. Homem. Eu tenho um exemplo da família maravilhoso que foi meu pai. Meu pai, ele, por conta de algumas dificuldades financeiras que ele teve, ele sempre foi comerciante, foi empresário, teve dinheiro, teve opções para comprar casas e para comprar carros. Mas por conta da crise, a empresa não começou a ir muito bem, teve que fechar a empresa. E ele, que tinha apenas a educação do ginásio ou do fundamental, ele foi à luta, foi estudar no ensino médio, foi fazer supletivo, fez supletivo, e eu me lembro que às vezes eu sentava junto com ele para a gente fazer os exercícios, para eu ensinar para ele. Quantas vezes eu falava sobre matemática, química e física, coisas que ele já não tinha tanta facilidade, mas ele foi, fez as provas e passou, tirou o diploma do ensino médio. Aí fez um curso técnico de segurança do trabalho. O Beto aqui, aliás, o Beto, quando via todo mundo aí, fala, vai fazer curso de segurança do trabalho. Quem lembra do Beto sabe disso. E ele fez, com mais de 60 anos. Ele foi à luta. E com muita dificuldade, era um tempo difícil, ele não estava aposentado ainda. Aí um dia o Beto liga para mim e diz, pastor, eu tenho um emprego para o teu pai. Ele tinha acabado de se formar. Irmãos, eu chorei de alegria naquele momento. Porque eu via a dificuldade do meu pai. Mas ele foi homem. E ele iria mais à frente, porque o sonho dele era fazer direito. Ele conversava com a Patrícia, com o próprio Leandro, né? Está aqui também o Hernandes. O sonho dele era fazer direito. Infelizmente ele partiu. Felizmente para ele, porque ele está nos braços do Pai. Mas eu tenho um exemplo de homem. Que foi, cuidou, partiu para a glória celestial, mas cuidou da pensão, conseguiu trabalhar até o fim. E mesmo ali doente, ele chegava e falava para mim, Maurício, será que eu vou conseguir trabalhar? Eu quero trabalhar, Maurício. Então o que falta é homem. Homem que assuma a sua casa, assuma a sua condição de homem. E lute pela sua vida, lute pela sua família. O mesmo eu posso dizer em relação também às mulheres, que não percam a sua sensibilidade, que vão para o mercado de trabalho, mas não percam a sua sensibilidade, que cuidem dos seus relacionamentos, mas amem os seus filhos, cuidem dos seus filhos, de uma forma poderosa, maravilhosa, estejam juntos. Não precisamos de um feminismo que nos afaste, não precisamos de um machismo opressor, não precisamos de pessoas, de meninas que depois fiquem chamando macho opressor, macho estuprador, não precisamos disso na sociedade, precisamos só que a igreja tome posição e pregue que o casamento, que o relacionamento entre o homem e a mulher é uma obra de Deus, foi Deus que fez isso, e é para isso que nós estamos aqui, para resgatar a ordem da criação. É claro que o apóstolo Paulo chega e diz, olha, Adão foi criado primeiro, Eva depois, houve o problema com a Eva se deixou iludir, o homem não foi enganado, mas assumiu erradamente, né, o pecado também. Mas o que a gente pode olhar para a ordem da criação, e principalmente para as mulheres, que hoje no seu Dia Internacional da Mulher, sejam mulheres
mulheres, continuem firmes e fortes na sua luta, na sua dignidade. Porque se eu estou aqui é por causa da minha avó, é por causa da minha mãe, por causa da minha esposa, né, que tem sido auxílio, tem sempre me ajudado. E também por causa dos homens da minha casa, da minha família. Deus fez perfeito, tudo perfeito ao seu tempo. Que Deus nos abençoe.